Procure conectar a sua mente agora ao Senhor, diante de tudo aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã. Como é bom estar aqui na Tua igreja, poder cantar louvores a Ti, poder entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, declarar o nosso amor a Ti através das canções, cantar sobre o Senhor. É tão bom e tão precioso isso, Pai. Nós te agradecemos também, Pai, pela Tua palavra, que ela sempre toca os nossos corações. A Sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra o nosso espírito, ela trata do nosso caráter, ela trata das nossas vidas. E, ó Pai, nós queremos nessa manhã o Seu toque, através da Tua palavra. Que nesse momento toda distração venha cessar, todas as preocupações venham se aquietar, todos os corações aflitos, preocupados com o amanhã, possam se aquietar também, Senhor. Por favor, nos toque nesta manhã, porque um toque do Senhor transforma tudo. Um toque do Senhor transforma as nossas vidas, e é isso que nós desejamos, Senhor. Ah, Santo Espírito, toque as nossas vidas. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Você é bem-vindo aqui, Santo Espírito. Você é bem-vindo aqui, Santo Espírito. Aquieta o nosso coração, Senhor. Corações aflitos. Em nome de Jesus. Fique à vontade, Santo Deus. Fique à vontade aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus colocou muito forte no meu coração que há distrações que às vezes vêm aqui nesse momento. Esteja muito atento agora. De certa forma o inimigo vai tentar te roubar de alguma maneira, eu não sei porquê, mas quando começou aqui o momento de oração, começou a me dar muita dor de cabeça hoje. E começou a me distrair isso, até pedi um remedinho emprestado. Mas, de certa forma, alguma coisa vai tentar roubar a sua atenção, que você possa estar atento, porque o Senhor quer comunicar algo para a gente. O Senhor quer falar no seu coração, esteja atento. Amém? Pode acender as luzes, por favor. Como nós falamos aqui, nós vamos falar esse mês sobre o pilar da oração. E eu quero começar lendo a descrição desse pilar. Nós escrevemos, quando nós apresentamos os pilares para a igreja, nós escrevemos assim: sonhamos em ver uma comunidade que ora individualmente e coletivamente, pois entende que a sua primeira identidade e vocação é ser uma casa de oração e é desenvolver relacionamento de intimidade com o seu Deus. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso objetivo como igreja, e nesse mês nós vamos iniciar essa jornada dentro do tema de oração, e talvez esse seja o nosso maior desafio, talvez esse seja o nosso maior objetivo como igreja, nós sermos uma casa de oração, uma casa que tem um relacionamento profundo com Deus. E talvez esse maior desafio não seja somente para a nossa comunidade aqui, talvez esse seja o maior desafio para as nossas vidas. Talvez esse seja o maior desafio para a sua vida, irmão. O maior desafio para as nossas vidas, o desafio de mantermos uma vida de constante prática na oração. Porque cá entre nós aqui, irmãos, sendo bem sincero, se nós olharmos para as disciplinas espirituais, talvez a oração é a menos praticada no meio cristão.
Se nós olharmos todas as disciplinas espirituais que tem, talvez a oração no meio dos cristãos é a menos praticada. Isso é muito triste, porque a gente às vezes deixa isso para um segundo momento. Às vezes a gente não prioriza isso. Eu não sei se você já se perguntou por que será que isso acontece, porque às vezes a oração é algo tão secundário, porque a gente às vezes não pratica oração como nós deveríamos. Eu separei algumas coisas que talvez sejam por causa disso, eu não sei. Será que é pela falta de fé? Será que os cristãos, nós não praticamos a oração às vezes por falta de fé, porque infelizmente muitos não creem que Deus ouve e responde? Ou será que é por desânimo? As pessoas até começam a orar, mas chega um momento que elas desanimam, por às vezes não terem visto uma resposta aparente. Ou será que é por conta do pecado? Essas pessoas, elas se sentem culpadas porque pecam constantemente, então elas se afastam de Deus, elas se afastam desse lugar de oração, elas bloqueiam seu coração. Ou será que é pela falta de tempo? Afinal, nossa vida é tão corrida, né? A gente trabalha demais, então a gente não tem tempo para orar. Ou será que é por ignorância? Porque talvez elas não saibam como orar. Talvez elas acham complicado demais a oração. Ou pode ser por frieza espiritual. Elas estão distantes de Deus e elas nem sentem vontade de orar. Ou pode ser também por um orgulho, porque essas pessoas acham que pode viver sem depender de Deus. Eu não sei os motivos, são muitos argumentos que talvez a nossa alma, de certa forma, tenta nos afastar desse lugar. Mas se nós dissermos que somos cristãos, se nós falamos que temos Cristo, se Deus é nosso Pai, não tem como nós vivermos longe desse lugar, lugar de oração. Por quê? Porque a oração é uma chave. A oração é o lugar onde nós podemos nos conectar com Deus. A oração é tudo que nós necessitamos para a nossa vida, o ser, o fazer, está ligado diretamente ao lugar de oração. É através da oração que nós conhecemos a Deus. A oração é um caminho de profunda intimidade com o Pai. E a oração carrega algo muito interessante de todas as grandes religiões monoteístas. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas o monoteísmo são aquelas religiões que acreditam em um único Deus. Ela é diferente do politeísmo. O politeísmo são as religiões que acreditam em vários deuses, mas as religiões monoteístas mais fortes são as judaicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O islamismo, por exemplo, ele acredita que Alá é o seu Deus, que Mamon é um profeta. Mas para todas essas grandes religiões que acreditam em um único só Deus, a oração é algo muito importante e faz parte do que é ter fé. Para todas essas grandes religiões, a oração é algo muito importante. E a gente pode rodar o mundo todo. Podemos ir para qualquer parte desse mundo, diversas culturas diferentes. A oração é algo muito comum para qualquer cultura. E sempre existiu dentro do ser humano, sempre existiu dentro de nós uma tentativa de comunicação entre o humano e o divino. Por toda a história isso já aconteceu. Orar parece que é um instinto que todo ser humano carrega, aqueles que creem em um único Deus. Isso é muito comum, não é? Mas para nós, como cristãos, o que é oração? Pergunta para o seu irmão assim, o que é oração? A oração, ela pode assumir muitas formas, gente. Mas a oração, toda oração, ela é essencialmente uma conversa com o Senhor. Fala assim para o seu irmão, oração, querido, é uma conversa com o Senhor. Fala para o irmão de trás assim, ó, simples assim.
Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Nós estamos falando com o nosso Pai. A oração é uma conversa genuína e pessoal com Deus, o Deus Criador. E é como uma conversa com um amigo. Quando você senta para conversar com um amigo, você está dialogando com ele. Infelizmente, às vezes as nossas conversas com os nossos amigos são superficiais, não é? Muitas vezes as nossas conversas, quando a gente está ali com os nossos amigos, nós não colocamos ali o nosso coração. Nós, às vezes, falamos somente das coisas superficiais. Dificilmente a gente se abre para um diálogo ali verdadeiro. Mas existem conversas que vão mais a fundo, né? Existem momentos que você senta com um amigo e você abre o seu coração. E quando isso acontece, ambas das partes envolvidas, elas revelam não apenas informações da vida, mas elas revelam o próprio ser, daquilo que a gente tem dentro de nós. E o objetivo dessas conversas não é só compartilhar ideia, mas também compartilhar a nós mesmos. Esse é o objetivo. E a Bíblia fala sobre o nosso relacionamento com Deus como o ato de conhecer e ser conhecido. 1 Coríntios 13:12 diz assim: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Gálatas 4:8. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Ou seja, meus irmãos, orar é dar continuidade a uma conversa com Deus, por meio da sua palavra e da sua graça. E com o tempo, quando nós vamos orando, quando nós vamos entregando mais esse lugar, algo vai acontecendo dentro de nós, nós vamos começar a ser transformados. E esse encontro, então, começa a se tornar completo dentro de nós. E a Bíblia está repleta de histórias, de pessoas que, de certa forma, se conectaram com Deus através da oração. Poderíamos citar muitas histórias aqui nessa manhã, de exemplos de pessoas que oraram, que dedicaram tempo a essa prática. Mas eu quero trazer para vocês hoje a história de Daniel. E eu queria que você abrisse comigo em Daniel 6. Abra comigo sua Bíblia em Daniel 6. Esqueci do microfone aqui, né? Eu gosto muito da história de Daniel e é um jovem que se tornou homem, que envelheceu, mas que ele entendeu a importância dessa prática e ele se manteve firme e constante nessa disciplina espiritual, mesmo cercado em um ambiente que não era o dele, mesmo cercado em um ambiente não tão favorável a essa prática. Nós vamos ler a história de Daniel e eu quero... Daniel 6, todos acharam? É um pouco longo aqui, mas eu quero ler tudo com vocês. Daniel 6 inteiro, tá bom? O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Só um minutinho, gente. Está chegando um monte de mensagem que está me atrapalhando. Vou no modo avião aqui. Verso 3. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança.
Por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Verso 6, então os administradores e altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais e altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordem para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima. Com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando, pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe que conforme as leis dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Verso 17, eles trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões junto com as suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações, tribos, línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino. Espera aí, gente, que está vindo muita mensagem aqui. Pessoal que está no culto, para de mandar mensagem, por favor. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Israel, pois ele é Deus vivo e permanecerá para sempre, e seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Uau! É isso que Deus faz
com o poder da oração. Daniel foi um famoso profeta judeu, gente, que viveu ali no período babilônico e persa, por volta ali do século 6, 605 anos antes de Cristo. E esse período foi conhecido como um período do exílio babilônico, onde o povo judeu havia sido levado para esse lugar cativo, como resultado dos julgamentos de Deus sobre eles. Lá em Levíticos 26, o Senhor havia ameaçado o povo, dizendo que se eles seriam exilados se eles não fossem fiéis à aliança estabelecida lá no Monte Sinai com Moisés. E após uma longa história de desobediência, aquele povo, então, recebe aquela ameaça do Senhor e eles vão cativos para a Babilônia. Acontece, então, a destruição de Jerusalém. E Daniel, ele estava entre esses cativos que estavam indo para a Babilônia. Ele havia sido levado. E Daniel foi selecionado. A gente não tem tempo para entrar na história toda de Daniel. Eu quero só dar um parecer para vocês entenderem o contexto aqui. Daniel, ele havia sido levado cativo junto com aquele povo. E ele acabou sendo selecionado para servir ao rei ali mais de perto. Nos primeiros 6 capítulos aqui de Daniel, descreve a chegada dele com seus amigos ali perante o rei. Eles foram treinados para servir o rei. E a história, então, se desenrola aqui quando Nabucodonosor tem um sonho. Talvez vocês conhecem bem essa história. A história, então, continua. Ele tem um sonho e aí ele chama aquelas pessoas ali do reino, para os astrólogos, os videntes, para interpretar o sonho para Daniel. Para o rei Nabucodonosor. E Daniel, então, é chamado e Daniel interpreta aquele sonho. E ele começa a trabalhar mais perto do rei. Aí o rei Nabucodonosor passa, vem o filho do rei Nabucodonosor, chamado Belsassar, e esse rei peca também. Ele não ali observa os erros do pai e acaba praticando os mesmos erros e até mesmo piores, porque ele pega os utensílios ali da arca do templo, ele usa aquelas taças para fazer uma festa. No capítulo 5 você pode ver sobre isso. E aí no capítulo 5, o rei também tem um sonho, e também ele chama Daniel para interpretar esse sonho, e Daniel interpreta o sonho novamente, e esse rei morre, e toda essa história vai acontecendo até que chega esse momento do capítulo 6, já é um terceiro rei que estava com Daniel, e Daniel também conquista a confiança desse rei, mas com essa conquista de Daniel, ele atrai muitos olhares invejosos, e os administradores, os funcionários, os governantes, então armam um plano para tentar pegar Daniel. Eles armam um plano para tentar se livrar de Daniel, e eles criam uma lei para colocar Daniel contra o rei. E aí é o verso 7, olha aí na sua Bíblia, o verso 7. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, ou seja, toda a galera de comando daquele reino, todos eles, menos Daniel. Daniel fazia parte desse time, mas Daniel não foi chamado para essa decisão, então eles tomam uma decisão sozinho. Aqui, estamos todos de acordo, menos Daniel. Daniel nem foi consultado. Que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Qualquer pessoa que orar. Gente, vocês conseguem enxergar o tamanho da importância do lugar de oração? Da importância da conexão com Deus? Aqueles homens, eles não tentaram atingir os bens de Daniel. Aqueles homens, eles não tentaram atingir a casa de Daniel. Aqueles homens, eles não tentaram mexer com a família de Daniel, com os amigos de Daniel. Você consegue ver isso? Aqueles homens atacaram a Daniel no ponto mais importante da vida de Daniel. Aqueles homens tentaram atacar a conexão que Daniel tinha com Deus. Não mexeu nos bens dele, não mexeu nos carros, na casa, na família, na comida, na roupa. Eles atacaram o ponto mais importante da vida de Daniel.
Não sei se chama a sua atenção isso, para mim é muito curioso, porque eu fiquei pensando sobre isso. Falei, por que tentaram atingir Daniel nesse ponto? É porque, gente, tem alguma coisa boa nisso. O lugar de oração carrega algo muito importante e muito especial. E os inimigos de Daniel, o nosso inimigo, ele vai tentar roubar a gente desse lugar. Eles poderiam inventar uma calúnia para Daniel. Não precisava talvez ter tocado nesse ponto, eles poderiam inventar uma mentira contra Daniel e jogar isso. Era todos os governantes, todos os oficiais, eram todos eles. Eles poderiam inventar algo e falar para o rei, para ele ser removido desse lugar. E dependendo do tamanho da calúnia e da mentira, Daniel poderia ter sido morto por traição, por qualquer outra coisa. Mas eles tocaram num ponto muito importante da vida de Daniel. Eles entenderam que eles precisavam tocar nesse ponto, e o ponto era o lugar de oração. E olha o verso 10, olha aí na sua Bíblia o verso 10. Então, só para você ter na sua mente, o primeiro lugar, nosso inimigo vai tentar atacar esse ponto, o lugar de oração. Olha o verso 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada. Daniel, ele sabia, gente, que a lei tinha sido assinada pelo rei. Ele sabia que agora ele não podia mais orar. E aí que Daniel sabia que se ele fosse para esse lugar de oração, para ali a sala superior da sua casa, aquele ato poderia custar a sua vida. E sabe o que Daniel fez? Daniel foi correndo para o palácio e começou a interceder para o rei Dário, por favor, vamos queimar esse decreto, vamos quebrar isso, não faça isso. Ele começou a interceder para o rei Dário, porque ali na palavra fala, exceto ao rei. Ele não poderia orar para nenhum ser humano, nenhum ser divino, ele poderia falar somente com o rei. Então Daniel foi correndo lá, clamar para o rei, rei, por favor, cancele essa lei. Por favor, acabe com isso. Daniel chegou naqueles administradores, naqueles caras que estavam contra ele, e ele então começou a argumentar com eles. Cara, por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês criaram essa lei? Vamos cancelar isso, por favor. A gente precisa parar com isso. Daniel ficou aterrorizado. Daniel então até montou uma manifestação, chamou lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou, vem cá meus amigos, vamos fazer uma manifestação pública aqui, porque nós somos contra esse decreto do rei, vamos movimentar a cidade, vamos decretar algo aqui, vamos fazer uma movimentação juntos aqui, porque nós somos contra isso. Daniel fez isso, gente? Não. Daniel não fez isso, ele não foi lá interceder por rei, ele não foi argumentar com os administradores, com aqueles homens. Daniel não fez nenhuma manifestação. Daniel, ele não foi para esse lugar. Muito pelo contrário, Daniel, o que fala aí o texto? Daniel foi para a casa dele, como de costume. Olha o verso 10, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para a casa, como de costume. Ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram o quê? Orando. Eles encontraram Daniel pedindo ajuda de quem? De Deus. O texto está aqui. Pedindo a ajuda de Deus. Daniel poderia perder o seu cargo de administrador. Daniel podia ter perdido a confiança do rei. Mas Daniel não trocou nada daquilo do que estar na presença do Rei dos Reis. Daniel preferiu estar na presença do Senhor do que clamar por algo para aqueles homens. Daniel poderia morrer se ele fizesse isso, porque a lei dizia isso. Aquele decreto dizia isso, ele podia morrer, mas nem mesmo a morte tiraria Daniel daquele lugar. Nem a ameaça de morte fez Daniel sair daquele lugar que era de costume da vida dele.
Ou seja, meus irmãos, olha o tamanho do poder e do entendimento que Daniel tinha desse lugar de oração, gente. Ele era um homem sábio, ele era um homem inteligente, mas olha o tamanho do entendimento que ele tinha. Daniel decidiu desde a sua juventude não se contaminar, ele estava em terra estrangeira. Ele estava na Babilônia, lá em Daniel 1:8 fala que Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. O texto continua, pediu a permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Estudiosos dizem que Daniel chegou na Babilônia com 14 anos aproximadamente. Ele tinha 14 anos quando ele decidiu isso no seu coração. E aqui na Cova dos Leões, quando Daniel está na Cova dos Leões, estudiosos dizem que Daniel tinha aproximadamente 80 anos já. Ou seja, era uma vida toda dedicada ao Senhor, em terra estrangeira, num lugar que não era a terra dele, cercado ali por todos os prazeres que aquele reino poderia dar para ele, porque ele tinha a confiança do rei. Daniel não era qualquer pessoa, todos esses 3 reis que nós falamos, ele tinha confiança desses reis. Então ele viu ali os prazeres daquele reino, mas Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. 80 anos aproximadamente, a Bíblia não fala com quantos anos ele morreu, mas toda a sua jornada, toda a sua vida, ele se dedicou a isso. Uma vida inteira dedicada ao Senhor, porque ele sabia a importância que tinha esse lugar. O lugar de oração, o lugar de estar conectado com Deus. A lealdade de Daniel a Deus era mais importante do que qualquer coisa que ele carregava na vida dele. Eu desejo muito, minha oração é para que essa verdade comece a penetrar os nossos corações, porque a gente precisa entender a importância disso para as nossas vidas, gente. A gente precisa compreender isso dentro de nós. A oração tem um lugar de extrema importância. Eu gosto muito de ler sobre os heróis da fé, eu já li o livro, não sei se você já leu o livro Heróis da Fé, te aconselho a ler. Mas é um livro precioso e os grandes heróis da fé entenderam isso. Quando você lê esse livro, você percebe que esse lugar de oração é o que fazia a diferença na vida desses homens. E eu selecionei alguns homens, esses heróis da fé. Primeiro que eu trouxe aqui é o George Miller, não sei se você já ouviu falar dele. Era um homem de fé e de oração. Ele cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra. E ele dizia que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Ele nunca pedia dinheiro a ninguém, apenas orava. Registrou mais de 50.000 respostas específicas de oração em seus diários. Ele dizia: a razão por que muitos fracassam é porque não perseveram em oração. Hudson Taylor, missionário na China: a obra de Deus feita de maneira de Deus nunca deixará de ter suprimentos de Deus. Ele separava tempo para orar intensamente, mesmo sob pressões. E ele dizia: aprendi a me ajoelhar antes de me levantar. D.L. Moody, evangelista e pregador norte-americano: a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Ele ensinava que a oração precede o avivamento. E ele dizia: todo grande movimento de Deus pode ser atribuído a um joelho dobrado. Leonard Ravenhill, não sei se fala assim, autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento: a oração é tão poderosa quanto Deus, porque Ele prometeu responder. Homens de oração são homens de poder. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores: a oração é o elo que liga o fraco ser humano ao trono do Deus Todo-Poderoso. Ele também dizia: prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Andrew Murray: a oração é a raiz, a seiva, a força da vida espiritual. O homem que mobiliza a igreja para orar mais, fez mais pela causa de Cristo do que qualquer outro. John Wesley, fundador do metodismo: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Ele orava em média 2 a 3 horas por dia. Dr. Martin Lloyd-Jones:
A principal lição na vida de oração é esta: começar a orar é difícil, mas continuar é ainda mais. Ele ensinava que a oração molda o caráter e o coração, não só as circunstâncias. São homens que entenderam isso na sua mente e no seu coração, do lugar que tem esse lugar quando nós conectamos nas nossas vidas em oração. Todos esses homens escreveram seu nome na história. Todos que já morreram estão cravados o nome na história, porque eles entenderam isso na vida deles. E eles dedicavam tempo, dedicavam um coração nessa prática. Há um segredo, gente, nesse lugar de oração. Há algo que Deus faz quando nós nos voltamos para esse lugar. E sabe, gente, assim como Daniel, talvez a gente também está correndo risco de vida, não é? Porque afinal tem um decreto que se nós orarmos, nós vamos ser mortos. Há um decreto que está proibindo a gente de orar, não é? Não é verdade isso? Não é, gente. Nós temos problemas muito menores do que esse. Nossos problemas não se comparam a nós sermos ameaçados de morte por a gente orar, como Daniel fez. Nossos problemas são tão pequenos perto disso, que muitas vezes nós deixamos de orar. Muitas vezes nós não queremos romper a nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente prefere outros prazeres do que o prazer de estar na presença do Senhor. Às vezes a gente encontra mais prazer em séries, em outras coisas, do que a gente dedicar um tempo nesse lugar de oração. Às vezes nós deixamos, afinal, a gente está ocupado demais, a nossa vida é muito corrida. Você não imagina o tamanho da minha correria. Eu não paro o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro, à noite eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha família, eu não tenho tempo para orar. Infelizmente, às vezes a gente prioriza outras coisas, em vez de priorizar esse lugar tão importante e tão carregado de vida e de verdade. Daniel, gente, ele tinha todos os motivos do mundo. Ele tinha o maior motivo do mundo para parar essa prática dele. Ele já tinha 80 anos de idade. Ele já tinha feito bastante pelo Senhor. Ele podia, de repente, ali no seu coração, orar secretamente a Deus e falar: Deus, olha aqui, Deus, eu amo o Senhor. Eu confio no Senhor, mas eu não vou orar mais, porque eu estou correndo risco de vida. Ah, Deus, eu vou orar somente no meu espírito aqui, porque eu não quero morrer. Eu tenho já 80 anos, mas eu não quero morrer. Eu já fiz bastante pelo Senhor. Mas Daniel é um exemplo que esse lugar é importante. Mesmo com a idade avançada, Daniel entendeu que esse lugar era insubstituível. E ele não se importou, se fosse custar a vida dele, ele não ia deixar de praticar isso. Isso é a maior lição que a gente tem, gente, pra gente. Nada pode substituir o tempo que ganhamos. Eu não gosto muito quando as pessoas falam: eu estou gastando tempo com Deus. Porque a gente não gasta, a gente ganha tempo com Deus. Quando nós ganhamos tempo com Deus no lugar secreto, todo o resto Deus vai fazer, gente. Porque é isso que a palavra disse pra gente. Quando nós trancamos a nossa porta no lugar secreto, quando nós oramos ali escondido, sem querer mostrar para as pessoas, é ali que Deus fala nas nossas vidas. É ali que Deus toca no nosso coração. Há um chamado de Deus nesses dias para nós nos voltarmos para esse lugar, igreja. Nós pregamos esse dia sobre a presença de Deus no nosso meio, para nós não irmos se a presença do Senhor não for. Mas para a gente manter isso, nós precisamos manter os nossos corações com chamas ardentes. Deus tem colocado as oportunidades aqui, domingo após domingo, reuniões de orações de homens e mulheres. Homens, nós temos a oportunidade de nos conectar, 5h40 da manhã, são 20 minutos apenas.
Nós temos nossa oração mensal uma vez por mês aqui, de homens e mulheres. Nós oramos todo domingo aqui, 9:30 da manhã. Nós temos oportunidades de orar na nossa casa. Meu querido, essa conversa não cai para mim de que nós não temos tempo. Nós temos tempo, é só a gente organizar a nossa vida. Paulo fala, orar sem cessar. Precisamos ter os momentos de conexão com Deus a sós, mas você pode passar o seu dia conectado com Deus. Você pode orar no seu carro, você pode orar no trem. Não existe desculpa para nós. Não existe nenhum decreto sobre nós. Não existe nenhuma perseguição sobre nós. Não temos desculpa para não nos entregarmos mais ao Senhor. Se você quer cumprir o seu chamado, a sua carreira, se eu quero cumprir, eu preciso dar passos em direção a isso. O Senhor quer nos levar para esse lugar, igreja. Eu creio isso no meu espírito. Nós precisamos, como igreja, entrar mais forte nesse lugar. Nós não estamos brincando aqui de igreja, a gente não vem aqui domingo após domingo porque eu acho legal, porque eu acho bacana. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito para essa cidade. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. E para nós nos movimentarmos, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos esforçar. Há um esforço que nós precisamos fazer, um movimento de esforço. Porque a oração gera resultados. Se queremos novos resultados para as nossas vidas, se queremos avançar como igreja, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos buscar a Ele, porque o Senhor responde. Pode demorar um tempo, pode ser que você não esteja percebendo, mas o Senhor responde às suas orações. Se o inimigo colocou no seu coração que ele não está te ouvindo, é mentira, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor sabe do seu clamor, Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe o que você precisa para essa semana. Tanto na sua vida financeira, como na sua vida familiar, como na sua vida de trabalho, em qualquer área da sua vida, o Senhor sabe. O Senhor sabe, Ele só quer que a gente faça um pequeno movimento de nos lançarmos nesse lugar, de nos lançarmos nessa jornada. Igreja Adoração e Vida não são séries para a gente ficar feliz, são séries para mexer com o nosso coração, para mexer com as nossas vidas, para mexer na maneira que nós vivemos. Nós falamos aqui sobre palavra, sobre a volta de Cristo, sobre comunhão. Nós não estamos brincando de igreja. Se nós estamos falando de oração esse mês, é porque o Senhor está falando aos nossos corações. Igreja, se volte para esse lugar. Eu quero falar com você. Eu quero tocar em você. Porque o Senhor responde às nossas orações. A oração tem um efeito. A oração, ela transforma, ela fez isso com Moisés. Quando Moisés estava ali diante daquele mar vermelho, Moisés orou ao Senhor, e diante do mar e do exército egípcio, Moisés clamou e Deus abre então o mar vermelho. A oração move o sobrenatural, gente, ela move o impossível. A oração traz cura. Quando o rei Ezequias clamou pela vida dele, Ezequias foi avisado por Deus que ele morreria, então ele com o rosto na parede começa a orar e Deus concede mais 15 anos de vida para Ezequias. A oração transforma o coração. Quando Davi caiu em pecado, Davi, após ter pecado ali com Betseba, ele então ora em arrependimento. A oração e quebrantamento geram perdão e restauração interior. A oração revela propósitos e direções. Quando Paulo e Barnabé estavam orando, servindo ao Senhor, jejuando, o Senhor então, eles recebem então uma direção de Deus para onde eles deveriam ir. O Senhor responde às nossas orações. A oração traz avivamento também.
A igreja primitiva, eles estavam sendo perseguidos. Essa igreja, então, ela ora, ela começa a buscar o Senhor e o Espírito Santo desce sobre aquela igreja. Aquela oração coletiva incendiou o avivamento na igreja primitiva. Deus responde à oração nos fortalece em meio à crise. Jesus no Getsêmani, Lucas 22 fala, e o posto em agonia, orava mais intensamente. Jesus praticava a oração. Se Jesus praticava oração, sendo Filho de Deus, sendo Deus, por que nós não vamos praticar isso? No momento mais angustiante de Jesus se fortaleceu como? Orando. A oração, ela não tira a dor, mas sustenta e prepara para o propósito. A oração muda decretos. Quando a rainha Esther orou e jejuou e se quebrantou, ela conseguiu, através desse movimento, quebrar os decretos que havia sobre o povo judeu. A oração faz o fogo do céu descer. Elias no Monte Carmelo, o Senhor respondeu a Elias com fogo. A oração muda a atmosfera espiritual. Paulo e Silas na prisão, quando eles estavam presos, mesmo presos, eles oravam. Eles buscavam ao Senhor e as cadeias se romperam. A oração muda ambiente, liberta e transforma vidas. E a oração, gente, traz livramento. O resultado da entrega de Daniel aqui, o livrou da morte. Deus enviou um anjo e fechou a boca daqueles leões e livrou Daniel da morte. Resultado da fidelidade de Daniel no lugar de oração. Resultados da entrega nesse lugar. Eu quero concluir já, nós vamos ceiar agora, só para você fixar bem na sua mente isso. Número 1, o nosso inimigo intentará de todas as formas tirar a gente desse lugar de oração. Para Daniel, o inimigo dele era aqueles homens, os administradores, eles tentaram roubar Daniel daquele lugar. O nosso inimigo, de todas as formas, vai tentar nos roubar e nos tirar desse lugar de oração. Número 2, não negocie, não ceda, não abra mão desse lugar que Deus tem pedido para você. Esse lugar deve ser o lugar mais importante das nossas vidas. Não ceda. Número 3, Deus está nos chamando para sair das nossas zonas de conforto. Deus está nos chamando para sair dos lugares confortáveis e nós trilharmos essa jornada de oração, de busca pelo Senhor. É isso que Deus está comunicando nessa manhã. E número 4, nunca duvide do poder de Deus através da oração. Nunca duvide daquilo que você tem orado e pedido ao Senhor com coração sincero. Se você tem aplicado seu coração com sinceridade, nunca duvide que Deus irá responder a sua oração. Nunca duvide desse lugar e do poder que a oração carrega. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para a gente. Queria que você ficasse em pé se você entende que você precisa melhorar isso na sua vida. Se você entende que você pode um pouco mais, eu gostaria que você se colocasse em pé e você fechasse seus olhos. Há um chamado de Deus muito especial para nós nesses dias. Deus está nos chamando para esse lugar. O lugar de oração, o lugar de busca por Ele. Se você entende isso, se você entende que de certa forma você está sendo roubado em algum ponto, comece do seu jeito. Não queira orar igual aos outros. O Senhor gosta de ouvir a sua voz do jeito que você é. Ah, Deus, eu não sei orar direito, eu me perco nos meus pensamentos. Ah, Deus, eu não sei como falar com o Senhor. Deus gosta de ouvir a sua voz do seu jeitinho. Não precisa copiar ninguém. Porque a oração é um diálogo com Deus. E Ele deseja ter esse lugar nas nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor. Ensina-nos a orar, ó Pai. Ensina-nos a orar, Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos fazer. Muitas vezes, Deus, a gente se distrai, sim, com tantas outras coisas que aparentemente nos trazem prazer momentâneo. E nos esquecemos que o lugar do Senhor, o lugar de oração, é um lugar de prazer, é um lugar de alegria. Ah, Deus, que possamos nesses dias entender isso, Senhor. Em nome de Jesus, que eu possa entender isso com mais profundidade, Senhor. Que eu possa entender isso na minha vida pessoal, ó Pai. De poder, ó Pai, se dedicar mais a isso, se dedicar mais a essa disciplina, praticar mais vezes, ó Pai. Em nome de Jesus, me perdoe de todas as vezes que eu troquei esse lugar por outras coisas. Que nesses dias o meu coração possa se voltar a isso. Assim como Daniel, Senhor, se for para custar as nossas vidas, se for custar tudo de nós, que a gente possa sim abrir mão, que a gente possa dizer sim, que a gente possa abrir mão dos prazeres para estar nesse lugar, no lugar de oração, ó Pai. Em nome de Jesus, nós lemos aqui, Senhor, que sonhamos ser uma igreja que ora, que tem intimidade com o Senhor, que a gente possa juntos, como igreja, construir esse lugar de uma casa de oração, uma igreja que ora fervorosamente, uma igreja que busca a Tua presença, que busca a Tua face. Em nome de Jesus, que os nossos corações sejam aquecidos nos nossos lares, e quando nós chegarmos aqui no domingo, nós possamos nos aquecer juntos, e o Senhor possa receber a nossa oração, a nossa adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo como igreja, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, que haja um toque do Senhor nessa semana. Se o Senhor nos despertar na madrugada, que haja um incômodo do Senhor nos nossos corações. Queridos, o Senhor vai despertar pessoas nessa semana na madrugada. Você vai acordar de madrugada, saiba que o Senhor quer que você vá para esse lugar. Dê um passo em direção a isso, porque o Senhor vai incomodar pessoas ainda essa semana. Pessoas serão incomodadas, você vai acordar de madrugada, e você não vai acordar por algum motivo, você vai acordar porque o Senhor quer ouvir a sua voz na madrugada. Então se movimente nisso. Se movimente nessa prática. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós vamos ceiar agora ao Senhor. Queria pedir já para os diáconos, pode distribuir. Vou pegar só um aqui. Quando você pegar o cálice, permaneça com seus olhos fechados. Permaneça conectado ao Senhor. E quando você pegar esse cálice, não pegue distraído. Pegue pensando naquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Se hoje nós estamos aqui, se nós estamos falando sobre Ele, se nós estamos aqui lendo a Sua palavra, é porque um dia Jesus pagou um alto preço por nós. Se nós estamos aqui em comunidade, louvando e adorando ao Senhor, é porque um dia Jesus morreu por nós na cruz. E hoje nós podemos acessar a Deus. Não precisamos de intermediários. Não precisamos de um sacerdote, porque nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, e através dele a gente pode se conectar com o Pai através da oração.
pegue o cálice e permaneça de olho fechado. Permaneça de olho fechado, por favor. Por favor, querido, não se distraia após você pegar o cálice. Permaneça conectado ao Senhor. Permaneça conectado a Ele. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que nós estamos aqui, queridos. Nós vamos cantar uma canção e eu quero que você se lembre daquilo que o Senhor fez por mim e por você. Que você ore no seu coração com gratidão, porque esse é um memorial, é uma manhã de nós nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo. Vamos cantar, amém? A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como Ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia, Vamos lá? mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E Ele vem, te esperamos. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E Ele vem, te esperamos. Ah, Jesus, nós te agradecemos
pela tua morte, pela tua ressurreição. Se nós estamos reunidos aqui hoje, é porque o Senhor nos amou. É porque o Senhor nos amou tanto, Deus, que deu o seu Filho por nós, ó Pai. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Te louvamos, te exaltamos por essa ceia. Te agradecemos pelos alimentos, te agradecemos pelo pão, pelo vinho. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado, obrigado, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor. Há motivos no seu coração para agradecer a Ele. Se há motivos no seu coração, então expresse isso. Expresse isso. Expresse a sua gratidão a Ele. Porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e vivo está. Ele está sentado no lugar de mais alta honra. Ele é o nosso Deus. E um dia Ele voltará e nós viveremos com Ele eternamente. Venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Oi, Maranata, ora vem, Jesus. Amém. E Maranata, ora vem, Jesus. Aleluia. Pegue o pão e coma do pão. Coma com o coração grato a Ele. Vamos comer do pão e celebrar a Jesus. Pegue o vinho também. Tome do vinho. Em nome de Jesus, esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue que foi derramado por nós, por amor a nós. Tome do vinho. Ora vem, Jesus. Cante isso em nome de Jesus. Amém. Maranata. Oh, Maranata, ora vem, Jesus. Ele voltará. E Ele venceu. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E Ele vem, te esperamos. Vamos cantar mais uma vez. Venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Te esperamos. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E Ele vem, te esperamos.
Somente a igreja. Ele venceu. Nós te esperamos, Maranata, Rei. Deus das nossas vidas, nós exaltamos a Ti e Te glorificamos. Por isso a gente te aplaude, Jesus. A gente te aplaude. Receba em nome de Jesus. Aplaudimos a Ti, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém? Quantos entenderam? O Senhor vai te provocar essa semana para você ir para esse lugar. Não queira dar passos maior que a sua perna, tá? Eu vou orar 5 horas agora por dia. Não faça isso se você não está acostumado. Dê pequenos passos. Eu falei isso para os homens. Uma grande devoção começa com uma pequena devoção. Dê pequenos passos em direção a isso, que o Senhor vai transformar as nossas vidas.